O som que toca você, Marano 102,3. Marano Sertanejo, 4 da manhã, na Marano, a rádio que todo mundo ouve. Marano FM. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. 12h21, estamos de volta no Quarto Poder, seu programa de política, economia e comportamento. E hoje teremos uma entrevista muito bacana. A partir de agora, teremos a presença especial do professor Écio Costa, ele que é PhD na Geórgia, e também com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Economia Criativa de Caruaru, André Teixeira Filho. Quarto Poder Entrevista. Seja muito bem-vindo, professor Écio Costa. Obrigado desde já por nos ajudar nessa entrevista. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos. É um prazer, boa tarde, André, estar participando, né, dessa entrevista. E vamos conversar aí um pouco sobre desenvolvimento econômico, né, como que Caruaru está tratando essa pauta que é tão importante, né, para a região. Seja muito bem-vindo, André. É um prazer recebê-lo aqui no Quarto Poder. Boa tarde a todos os ouvintes do Quarto Poder. Boa tarde, Écio. Para mim que é um prazer estar conversando com vocês, falar um pouquinho dessa cidade tão empreendedora que a gente tanto ama. É isso. André, eu quero começar perguntando uma coisa que eu geralmente pergunto às gestões de qualidade dos municípios pernambucanos, qual é o segredo do desenvolvimento econômico de Caruaru? Por que Caruaru cresce, inclusive durante a pandemia? Como é que Caruaru manteve seus empregos no saldo positivo, principalmente os empregos formais, durante um momento tão difícil do nosso país, de modo geral? Rapaz, a resposta está no seu povo. Acho que a gente não pode pegar esse mérito nem para o governo municipal, nem estadual, nem federal. O caruaruense é diferenciado, o caruaruense tem na sua veia o empreendedorismo. Basta ver que a cidade cresceu através de uma feira, através de uma informalidade essa que o governo municipal vem tentando combater ela, e eu acho que o resultado de todas as ações que foram feitas ao longo dos anos, as atividades que a gente tentou ajudar com o Delivery Caruaru e o Delivery Sulândia, que eu posso falar mais um pouquinho, mas que ocorreram durante a pandemia, ou seja, várias ações que a Prefeitura conseguiu implementar desde o início da gestão da prefeita Raquel Lira em 2017 até hoje. Vou te dar um exemplo. Em 2017, quando a gente entrou no município, quando a gente entrou na prefeitura, para se abrir uma empresa em Caruaru, se demorava em torno de 180 dias. A prefeitura, através da prefeita Raquel, criou um programa chamado Facilita. O que era isso? Era olhar para todos os processos, entender onde é que travava. E vale salientar que uma boa parte dos processos de abertura de empresa se passa pelo município, se passa pela vigilância sanitária, se passa pela autarquia de urbanização, se passa pela Secretaria da Fazenda, dentre tantas outras secretarias que são utilizadas para a gente poder dar um alvará de funcionamento a uma empresa. Então, a gente digitalizou esse processo, de vez de estar indo em secretaria, perdendo dias e dias para poder conseguir um alvará de funcionamento, hoje ele é feito completamente digital, todas as secretarias analisam de forma simultânea e a gente consegue liberar uma empresa, seja em média em torno de 15 dias úteis, se for uma grande e média empresa. Se for uma empresa de pequeno porte, a gente consegue autorizar o seu funcionamento em até 48 a 172 horas. Isso fez com que as empresas em Caruaru, que abrem em torno de 1.600, 1.700 por ano, a gente conseguiu dar um salto para ano passado para 2.500. 2.500 empresas sendo abertas todo ano aqui em Caruaru. Então, isso sim facilitou. A partir do momento que a prefeita Raquel Lira dá um incentivo para essas empresas formais, a partir de que entrega o IPTU, ISS, fazendo refis,
dando isenção não, dando uma prorrogação no pagamento do alvará, a partir do momento que os bancos também dão uma facilidade de crédito para quem é regularizado, e a prefeitura faz o seu papel de regularizar de forma mais rápida essas empresas. Ao longo dos 4, 5 anos de gestão, estamos no 5º ano de gestão, a gente vem capacitando essas empresas formais, ou seja, isso faz com que aquela empresa que já existe, aquela empresa que é informal, ela queira se regularizar, ela entenda que é mais barato, é mais fácil ela ser organizada, ela está mais perto do poder público, seja ele na esfera municipal, federal ou estadual, mas que ele tenha a cidade e o município como parceiro. Então foi isso que a gente fez ao longo dos anos, é isso que a gente vem fazendo para os próximos anos e vem dando resultado. A gente sente que quando o privado entende que não é inimigo do poder público, nem o poder público é inimigo do poder privado, e entende que trabalhando de forma conjunta a gente consegue muito mais, a gente consegue desenvolver mais ainda Caruaru. Isso faz com que a gente, em 2020, em plano de pandemia, a gente fechou o ano de 2019 com um saldo positivo de emprego, começou janeiro e fevereiro de 2020, antes de começar a pandemia, um saldo positivo, a gente teve um saldo negativo entre março e julho, a gente chegou a perder 3.700 empregos em Caruaru entre março e julho, e a gente conseguiu recuperar todo esse saldo e fechar o ano de 2020 ainda de forma positiva. Então, isso mostra aquele povo que é trabalhador, que vem da feira, que vem do comércio e serviço, porque hoje a Feira da Sulanca, que é um grande motor da nossa economia, como é a construção civil, que é muito forte, vale salientar que Caruaru tem 370 mil habitantes, mas circulam por aqui 1.200.000 pessoas que utilizam o nosso comércio, que utilizam a nossa educação, e se a gente for levar em consideração todo o polo regional de saúde que Caruaru a gente consegue atingir em torno de 2 milhões de pessoas. Então, esse povo que trabalha aqui na região, mas vem gastar um pouquinho do seu dinheiro aqui na nossa cidade. Isso faz com que o comércio reaja um pouco mais rápido, isso faz com que a feira reaja um pouco mais rápido, e a gente, com todos esses programas que a prefeitura vem trabalhando, faz com que nossa economia crescesse de uma forma até a nos deixar surpresa. Então, isso mostra o quanto Caruaru é forte e quanto a gente vem superando essa crise. Professor, fica à vontade para fazer sua pergunta. Na realidade, eu queria complementar um pouco o que o André estava falando. Ele tocou em pontos muito importantes, como, por exemplo, a pauta da desburocratização. Eu faço parte de um comitê junto aqui ao LIDE Pernambuco. O LIDE Pernambuco definiu como meta para os próximos 2 anos trabalhar essa pauta da desburocratização, e eu faço parte desse comitê, onde tem pessoas de várias áreas, né? Eu sou o economista desse grupo, e o exemplo de Caruaru, bem como de Jaboatão, são exemplos que precisam ser seguidos por outras prefeituras aqui do estado de Pernambuco. A gente tem a Lei da Liberdade Econômica, que foi sancionada com o intuito de facilitar os negócios, de agilizar esses negócios, e esses exemplos que o André mencionou, inclusive a mentalidade da empresa ser amiga do Estado, e o Estado ser amigo também da empresa, e não serem inimigos, como muitas vezes a gente vê os fiscais, né, dos órgãos reguladores tratarem as empresas e os empresários como como inimigos e como pessoas más, né, que têm uma má intenção na sua atuação. Isso tem que ser mudado, né? Até porque a geração de empregos ela vem principalmente das micro e pequenas empresas. Então, se você consegue facilitar para que a abertura de empresas, principalmente das de micro e pequeno porte, seja agilizado, você tem mais emprego sendo gerado. Então, se você vai aí de 1.700 para 2.500, se não me engano foi esse o exemplo que o André mencionou, quantos empregos não foram gerados a partir daí? Tá? Agora, claro, temos também um contexto econômico importante. No ano passado, a gente teve o auxílio emergencial que irrigou muito dinheiro nas economias das cidades aqui do interior de Pernambuco. Se você for olhar a participação do auxílio emergencial no PIB desses municípios que estão aqui no Agreste, no Sertão, eles são de uma relevância muito alta. Então, isso ajudou a movimentar economias de cidades como Caruaru, que tem o comércio
como a atividade das mais fortes, né? A construção civil também, e foi outra atividade que foi muito impulsionada com o auxílio emergencial, porque as famílias fizeram mais reformas ou compraram novos imóveis. Então, isso impulsionou também a economia da região. Tá? Então, você tem aí um diferencial muito importante que foi causado pelo auxílio emergencial. E aí, se Caruaru já vinha se preparando para isso, né, desburocratizando a sua economia, desburocratizando os seus negócios, ajudou mais ainda para que isso acontecesse. Tem um outro fato ainda também muito importante. O programa BEM, né, aquele programa de manutenção de empregos, ele faz com que você não demita os trabalhadores formais durante o mesmo prazo de vigência que o benefício foi concedido. Então, no Brasil como um todo, você tem números aí muito positivos no início desse ano do CAGED, né, que mostra o emprego formal, justamente porque muitas empresas não estão podendo demitir porque estão cumprindo com esse acordo. E aí, alguns municípios têm um número também muito positivo por conta disso. Mas, claro, esse é só um fator a mais, tá? Não desmerece esses outros aspectos positivos que eu mencionei. E estar à frente da desburocratização é ainda mais importante. Se você for olhar, por exemplo, aqui na região metropolitana, e você for comparar municípios como Jaboatão e Recife, você vai abrir uma lanchonete, que é algo assim, sem muita complicação. Tá? Uma lanchonete na mesma avenida que separa Recife de Jaboatão, se você está em Jaboatão, você vai ter um custo para a abertura dessa lanchonete muito mais baixo do que se fizer isso em Recife. Tá? Por quê? Porque em Jaboatão eles aderiram de uma forma muito maior à Lei de Liberdade Econômica, simplificaram muito mais os processos para a abertura de negócios, enquanto que em Recife isso ainda está por acontecer. Né? Então, essas iniciativas terminam fazendo a diferença. E se Caruaru fez isso, como André Teixeira mencionou agora, isso termina fazendo com que você tenha uma facilitação dos negócios muito grande. Né? Então, eu colocaria esses exemplos que ele mencionou como, sim, justificativas muito importantes para a facilitação dos negócios em Caruaru. Olha, se eu não sou da área de economia, que nem você, Matheus aí, e o André, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, sou do direito, mas eu sou um grande defensor da liberdade. E uma coisa que parece para mim nos últimos anos é que onde está a liberdade está a prosperidade também, né? Então, quando o Estado ele ajuda, ao invés de colocar obstáculos, em vez de burocratizar, quando o Estado ajuda o empreendedor, me parece que o saldo é sempre muito positivo, né? Então fica aí o nosso apelo de forma geral para os demais municípios, as demais localidades, não só em Pernambuco, mas no restante do Brasil, que façam essa aderência à Lei de Liberdade Econômica e busquem sempre resolver de forma fácil e rápida os problemas do empreendedor, porque no final é ele que gera a renda ou o emprego. E Caruaru, eu morei, acredito que no primeiro ano da gestão da prefeita Raquel Lira, assim que ela assumiu, acho que no primeiro ou no segundo ano do primeiro mandato, e eu estava comentando com o Júnior Paulino, que está aqui conosco na técnica hoje, de que em termos de emprego, e olha que era um período meio que entre safra, né? Era um período entre um período mais excessivo, retornando a um período de retomada econômica, e Caruaru sempre teve uma habilidade muito grande de gerar emprego, se desenvolver mesmo contra tudo e contra todos, contra momentos favoráveis ou desfavoráveis, enfim, Caruaru sempre teve uma pujança muito forte. André, eu queria saber qual é que está sendo o maior desafio da gestão pública no momento atual, qual é a maior barreira que vocês estão enfrentando para desenvolver a economia, o turismo, a economia criativa de Caruaru? Hoje, de fato, é a pandemia, né? A prefeita brinca muito que ela assumiu em 2017 e geralmente quando você assume, você tem que reorganizar a casa, né? Em 2017, assim que ela assumiu, acho que no primeiro ou no segundo mês, deu uma chuva e derrubou o teto de onde era a prefeitura. No segundo mês, foi a greve dos caminhoneiros. No terceiro mês, no terceiro ano, ela me explicou o que é, mas esqueci agora. No quarto e no quinto ano, pandemia.
ela faz. Rapaz, toda vez que eu penso que o outro ano vai ser melhor, sempre aparece uma coisa nova. Mas, brincadeiras à parte, a gente vem conseguindo, e eu acho que a reeleição dela e a aprovação dela, que deu quase 85%, é uma prova de que o trabalho bom vem sendo feito na nossa cidade, mas hoje, de fato, a pandemia, eu acho que não só para Caruaru, não só para o Brasil, mas para todo mundo, é o que mais impede a cidade de crescer mais ainda, né? Graças a Deus a gente conseguiu regularizar o comércio, mas muitas atividades ainda não estão funcionando, e a gente vem aqui se virando nos 30. Mas, de fato, a pandemia vem causando diversas dificuldades. E voltando um pouquinho, como o Écio estava explicando, na questão da Lei de Liberdade Econômica, que Caruaru aderiu a ela, mas, assim, tem muito para a gente se fazer por aqui ainda. A gente tem muito que melhorar, tem muito ainda que implementar para ajudar a vida do empresário e fazer também o empresário ter aquela consciência com a cidade. Tá? Então, é uma via de mão dupla. Tanto a gente tem que exigir, o empresário tem que exigir do poder público e a gente exigir do empresário para que volte um pouco para a cidade, para que ele entenda também um lado de uma cidade como um todo. Exatamente. Professor, tem alguma pergunta? Eu tenho até alguns exemplos interessantes, André, da questão da Lei da Liberdade Econômica. Ela tem tantos itens que muitos dos municípios, inclusive, desconhecem, né, a potencialidade dessa lei. E, claro, como é uma lei nacional, ela precisa ser municipalizada, né? Os municípios precisam aderir, fazer suas adequações, mas isso pode ajudar muito a fomentar negócios. O Estado de Minas Gerais, por exemplo, fez uma cartilha onde eles entregam essa cartilha para os municípios, para que os municípios possam fazer a adesão à Lei da Liberdade Econômica e também de outros processos que estão no próprio Estado, onde eles facilitam os negócios, né, para os municípios, tá? Para os empresários, municípios e determinados setores. Então, assim, é uma pauta que é fácil até de ser conduzida, porque os entraves estão lá, e o melhor caminho, inclusive, de fazer isso dar certo é conversando com os empresários, conversando com o meio empresarial. Eles sentem a burocracia no dia a dia, podem trazer essa burocracia para apresentar ela e discutir com o município. O que cabe ao município, o município poder facilitar, né, poder diminuir o excesso de regulação, né, o excesso de burocracia. A digitalização ela é fundamental também, só que também é importante você não digitalizar a burocracia, tá? Que isso também acontece muito. E sim você criar processos digitalizados menos burocráticos, onde você consiga agilizar, facilitar muito a relação, né, do contribuinte com o Estado, no caso com o município. Tá? Então eu acho que tem aí muito avanço que pode ainda ser feito, e é aquela coisa, se o município de Caruaru conseguir tomar a liderança com a adoção dessas práticas, vai ter um efeito multiplicador também na região, nas regiões, né? Porque os demais municípios não vão querer ficar atrás, tá? Vão querer também adotar os mesmos processos. E muito interessante, o pessoal de Minas, inclusive, a gente teve uma reunião com a Secretaria de lá de Desenvolvimento Econômico, e eles muito abertos. Diz, olha, a gente está disposto aqui a repassar os processos de como estamos atuando, para que outros possam replicar o que nós estamos fazendo, porque é aquela coisa, se está dando certo, né, as pessoas querem replicar e mostrar para outros como que está funcionando. Isso sem viés político, né? Na realidade, a gente tem que estar pensando muito em nosso país, na nossa região, como a gente pode crescer e, claro, vencer esses obstáculos que a pandemia também tem nos trazido. Exatamente. André, eu estava vendo aqui no currículo dele, que é bem grande, o pessoal me mandou aqui, que você é atualmente presidente do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia e Inovação e diretor comercial do empresarial de Caruaru, ASIC. Isso pode ter também te facilitado ter essa visão mais empreendedora e também da modernidade, né? Tu pode falar um pouco como isso te ajudou a conduzir os processos de inovação
na Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Isso. Eu sou empresário do ramo da gastronomia e de eventos, tá? Eu tenho um restaurante e trabalho também com produção de eventos. Atualmente estou como diretor da ASIC, né, nesse biênio agora, que é o centenário, é a maior associação comercial do Norte-Nordeste, são mais de 1.500 associados aqui em Caruaru. A gente, assim que assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, já existia uma boa discussão em Caruaru com a equipe que trabalha em ciência, tecnologia e inovação. E a prefeita, juntamente com todo esse grupo, achou necessário a gente formalizar eles. A gente criou um conselho aqui, um conselho tripartite, formado pelo poder público, pelo Sistema S, junto com as academias, e o poder empresarial. Então, a gente criou esse conselho, que tem sua atuação desde março do ano passado, ou seja, fez um ano e pouco agora o conselho, e a gente vem trabalhando questões estratégicas da política de ciência, tecnologia e inovação a ser aplicada aqui na nossa cidade. É uma coisa que transcende a gestão de Raquel Lira, porque o intuito que, quando Raquel criou, foi que esse conselho seja a cabeça pensante do nosso município, que ajude a pensar um pouco fora da caixa. Então, a gente consegue sentar com todos os atores e só isso, criar essa troca de informação, fazer com que todos esses atores, e de forma gratuita, né, porque todo conselheiro aqui trabalha pela cidade, então isso é muito interessante, a gente vem fazendo bons projetos, estamos pensando como tratar a cidade para os próximos 5 anos, para poder apresentar à prefeita e ela poder validar isso. Então, de fato, vem ajudando muito, a gente tem um contato muito próximo com o empresariado. Durante a pandemia mesmo, a gente instalou um comitê onde todas as associações, sindicatos, ou seja, a gente tinha um empresariado próximo a gente, seja para dizer o que eles queriam escutar ou para também dizer o que eles não queriam escutar. Às vezes era muito mais do que eles não queriam escutar, mas sempre com diálogo, sempre perto. Ou seja, o poder privado pode até discordar com a gente, mas não na forma de dialogar, mas sim da forma de uma ação. Mas a gente conseguiu passar o ano da pandemia, que foi o mais crítico de 2020, trabalhando de forma muito próxima. A gente conseguiu fazer com que todas as decisões na cidade, seja voltada para a economia ou voltada para a saúde, fosse de forma unânime. Ou seja, a gente explicava o porquê da decisão, por mais que um ou outro, na hora da discussão, era contrário, mas na hora da decisão de bater o martelo, todo mundo defendia a cidade. Isso foi bom para Caruaru, isso foi bom para a nossa economia. Lógico que o poder privado está um pouquinho mais cansado, já se passou mais de um ano, os auxílios não são mais os mesmos para quem está desempregado, o auxílio para quem é empresário está voltando só agora, né? Voltou agora a partir de maio, o bem, como o Écio bem falou. Então, assim, ele está um pouquinho mais sofrido, mas de fato a gente tenta manter esse empresariado perto da gente para que a gente possa trabalhar de forma conjunta pela cidade. André, não sei se você conhece Garanhuns aqui, mas o pessoal daqui da região costuma muito fazer essa comparação de Garanhuns e Caruaru, porque a estrutura da cidade, de fato, é parecida. Você tem uma questão turística forte, tem um comércio forte, é uma cidade polo, Garanhuns também, as cidades circunvizinhas aqui movimentam com muita força Garanhuns, e a gente teve informação há uns 2 meses atrás, creio eu, que Caruaru ficou entre as 100 melhores cidades de se viver no Brasil. Esse é um dado muito relevante. Você, como secretário de Desenvolvimento Econômico, queria que você nos dissesse aí. O Matheus já fez essa pergunta, qual é o segredo, mas como é que a gente traz isso para uma cidade como Garanhuns, uma característica muito parecida de turismo, de comércio, como você fomenta isso de fato? Porque o crescimento exponencial de Caruaru se deu, inclusive, na gestão aí de Raquel Lira. É claro que o povo, como você disse, é muito aguerrido, o povo pernambucano é aguerrido, mas a prosperidade não chega para todos, né? Parece que o setor público ele tem uma importância fundamental em fomentar isso. Como é que você torna uma cidade como Garanhuns mais próspera? Como é que a gente copia esse exemplo de Caruaru para aqui, para Garanhuns? Eu acho que copiar, foi até um exemplo que Écio falou de Minas, eu acho que tudo que está sendo feito de bom em qualquer canto do mundo é bom se copiar, né? Tem gente que quer copiar e colar, a gente tem que copiar e adaptar. Né? A gente não precisa estar sempre inventando, a gente não precisa estar sempre querendo ser o primeiro a lançar algo. A gente precisa, sim, de fato, trazer o que é melhor para a nossa cidade. Pelo 2º ano consecutivo, Caruaru ficou entre as melhores cidades de se investir. Ou seja, entre as 100 cidades do Brasil, de mais de 5 mil que existem, a gente ficou entre as 100 melhores de se investir. Então, isso faz com que quem
a macro-região que existe aqui em Caruaru, que é um pouco mais adensado que a de Garanhuns, mas se você pegar Arco Verde, Garanhuns, Caruaru, Recife, Petrolina, Serra Talhada, são cidades polos. Então, são cidades que aglomeram as cidades circunvizinhas para usar do seu comércio e serviços, usar da sua educação, da sua saúde. E Caruaru, no decorrer dos anos, foi crescendo muito, principalmente nesses 3 aspectos: educação, saúde e comércio e serviços. Então, a partir do momento que eu tenho um raio aqui de 50 cidades extremamente próximas, que em torno de 20, 30, 40 minutos consegue consumir o serviço da nossa cidade, é diferente um pouco de Petrolina, que por mais que Petrolina seja uma cidade tão boa quanto Caruaru, o raio lá no sertão de cidade para ela conseguir atingir essa população é um pouco maior. Então, isso faz com que grandes empresas queiram se instalar em Caruaru pela população flutuante. Então, o fato dela ser cortada por 2 BRs, o fato dela ser estrategicamente colocada norte, sul, leste, oeste, isso faz um diferencial para a cidade. Então, a gente já foi abençoado com isso. Então, isso, além disso, o poder público, a prefeita, ela vive em Brasília, vive batendo na porta do ministério, vive batendo na porta de tudo que é canto para trazer recursos para a nossa cidade. Ela acabou de anunciar agora um recurso para o turismo que ela conseguiu com o ministro... Fugi agora o ministro do Turismo, que é daqui de Garanhuns. Ela conseguiu esse investimento aqui, batendo na porta aos 48... Gilson Machado. Aos 48 do segundo tempo, ano passado. Então, assim, isso vai muito também... o prefeito, no caso aqui a prefeita, ela tem bons projetos. Aquela conversa quando a gente diz em Brasília, não se falta dinheiro, mas se falta bons projetos. Então, a Raquel montou uma boa equipe aqui, contratou tanto concursado quanto uma equipe de comissionados muito capacitada, e a gente tem muitos projetos. Então, quando ela bate na porta do Ministério e tem algum tipo de recurso, geralmente a gente tem algum tipo de projeto paralelo, bem parecido que a gente possa meter. Então, é muito mais do perfil, não só da cidade, mas também do perfil da gestora. E o pessoal de Garanhuns também é bem alinhado com a gente aqui, entre outras prefeituras, e a gente está sempre aberto aqui para poder escutar prefeitos, escutar o que está sempre fazendo, o que é feito de bom em Garanhuns. Acho que o Natal de vocês é uma coisa fantástica, a gente também deveria copiar ele para trazer ele para cá, mas assim, é muito mais de perfil de gestão, é muito mais de perfil da cidade, e eu acho que não dá para copiar o que Caruaru é para Garanhuns e nenhum para o outro, mas cada um com sua importância na sua região, e Caruaru ainda também teve essa bênção de ser cortada, de ser um caminho de passagem, um caminho de logística para o estado de Pernambuco. Eu quero aqui, você falou do pessoal da equipe, eu quero aqui mandar um abraço para uns amigos meus que acredito que trabalham na equipe, Jardim, que é mais novo agora, né, que é economista formado pela UFPE, acredito que já tem se formado, e Pedro Neves Holanda, se não me engano, também, ou trabalha ou já trabalhou na equipe. Sim. Gosto muito deles, são meus amigos, eu já deixo aqui um abraço. Pedro é da minha equipe. Olha aí, gosto muito deles, são meus amigos pessoais, pessoal, gente boa, top. Inclusive, o Pedro, ele é companheiro do S na outra emissora que a gente tem um contato muito bom com o pessoal da CBN, um abraço para ele, que é comentarista. Eu gostaria que vocês encaminhassem os dois para suas considerações finais, e os dois hoje vão me dar uma dica de livro ou de filme que gostam, porque nossos ouvintes sempre cobram. Pode começar, André, em seguida o professor Écio. Primeiro, eu queria agradecer a Matheus, aí, o pessoal do Quarto Poder, o professor Écio, dizer que Caruaru está de portas abertas, tanto para as emissoras já de Garanhuns, quanto para o poder público, que precisarem do nosso município, para a gente trocar informações. Eu, quando assumi a Secretaria do Turismo, eu peguei a pandemia. Antigamente, a Secretaria do Turismo fazia parte da Fundação de Cultura. Então, desde janeiro, que Raquel trouxe turismo para ser tratado como uma economia. Separar um pouquinho o que é cultura e separar um pouquinho o que é turismo. Turismo é um ramo, é um negócio. Então, ela trouxe para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Deixa eu ver, um bom livro, que eu estou na metade dele agora. Eu estou vendo um livro de Obama, a biografia dele. É um pouco extensa, mas é uma leitura muito boa, escrita por ele, então vale a pena ler o livro de Obama. E um bom filme, deixa eu ver outro, um bom filme, é difícil achar tempo para assistir filme, mas vou ficar devendo agora um filme, mas agora não me recordo nenhum atual. Ok. Professor Écio? Bem, eu queria finalizar dizendo que eu já
tive uma experiência recente com o pessoal da SIC, né, que André é diretor lá da SIC também. A gente teve uma conversa algumas semanas atrás falando sobre a economia, né, brasileira, a economia regional, quais são as perspectivas. Foi muito legal, tá? E gostei muito do pessoal da SIC. A gente está também aí vendo até pautas em comum, né, que eu acho que podem ser interessantes mais para frente. Quanto ao livro, tem um livro que eu estou no finalzinho dele, que é um livro bem curtinho também, bem interessante de se ler, que o título dele é O que é o Liberalismo? Tá? Ele é do Donald Stewart Jr., né, um nome em inglês, mas o cara é brasileiro, e é um livro muito interessante para você entender melhor o que é realmente o liberalismo, né, e como que ele pode funcionar, né, e quais são as suas quais são os aspectos positivos, né? Então esse é um livro que eu recomendo. De filme, eu não tenho um filme para recomendar, mas eu tenho uma série que eu maratonei há pouco tempo lá na Netflix, que é Billions, né? Bilhões em inglês. Sou muito fã também. Pronto, essa série ela pois é, espetacular, e você começa a assistir, fica viciado nela, não faz mais nada da vida, tá? Mas é uma série muito legal, fala muito do mercado financeiro e, claro, tem todas as suas tramas envolvidas, e tem muito, se aprende muito também sobre finanças assistindo essa série, tá? Então eu agradeço aí, Matheus, pessoal do Quarto Poder, da Marana FM, pelo convite. Um abraço para todos, para o André Teixeira, parabéns pelo trabalho e estou à disposição para a gente conversar. Ok, hoje tivemos essa dupla que nos abrilhantou e nos ajudou muito no trabalho de hoje e nessa entrevista que... Grande entrevista, aprendemos muito sobre economia e acho que, sobretudo, aprendemos sobre liberdade, né? E a liberdade, ela parece ser um caminho a ser seguido para a administração pública e para o povo em geral. E o que desmistifica, né? Muitas vezes as pessoas colocam de forma mais maniqueísta de que o poder público, o Estado é inimigo do privado. Não pode ser assim, né? O André colocou de forma bem colocada que o Estado tem que estar em algumas partes, o setor privado tem que estar, e às vezes tem que estar os dois juntos, de mãos dadas. Exatamente. Né? Eu acho que existe uma necessidade muito grande porque a gente tem um sistema de informação complexo hoje público e ele acaba impondo certas burocracias, mas aí as cidades elas podem facilitar sempre o empreendedor. Eu agradeço aos dois que estiveram conosco. A gente vai aos intervalos e voltamos em instantes.